Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro conteúdo aqui na nossa plataforma Tatologia do Clube do Livro. Vale eu falar que o primeiro livro da minha vida eu li quando eu tinha 30 anos de idade. Eu sei. Nossa, como pode alguém passar tanto tempo sem ler um livro, não é verdade? E foi exatamente o que eu pensei quando eu li o primeiro. Cara, como é que eu fiquei tanto tempo sem ler um livro? Pelo amor de Deus, 30 anos. Né? Muito tempo. Então, assim, o livro, para qualquer profissional, para qualquer pessoa, né, para a gente que nós somos tatuadores, não é diferente. Ele ajuda a gente a aumentar o nosso vocabulário de palavras. Até para pensar melhor, você consegue, né? Você tem uma variação maior de caminhos, né? Porque você conhece mais palavras, você combina palavras, seu raciocínio melhora em relação às suas decisões, né? E isso, com certeza, vai te ajudar, porque como que você toma uma decisão? Fazendo comparação. E quanto melhor você se comunica, quanto mais palavras você sabe, melhor o seu cérebro trabalha em relação a essa própria decisão aí que você está precisando tomar. E vamos combinar que a todo tempo a gente está tomando decisão. Você tomou decisão agora de vir aqui no Clube do Livro assistir o que eu tenho para te falar. Tomou uma decisão. Tomou uma decisão de desligar. Peraí, desliga não. Se você tivesse desligado, tinha tomado outra decisão. O livro de hoje é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse é um livro que eu peguei com meu irmão. E livro a gente não empresta, porque as pessoas não devolvem. Mas eu vou devolver esse livro para ele assim que eu terminar de ler. Eu ainda não terminei de ler. Mas eu gostei tanto assim do que eu comecei a ler, que eu falei, eu vou abrir o nosso Clube do Livro aqui na nossa plataforma, falando o que eu já li desse livro, tá? Então assim, cada um tem uma história, cada um inclusive tem uma interpretação. Eu vou sempre trazer a minha interpretação com o objetivo, lógico, de deixar aqui, de te ajudar na sua reflexão, de alguma maneira. E aí, lógico, fica aqui minha recomendação também, porque eu comecei a ler, comecei a gostar muito. E cara, não sei qual é a sua idade, mas se você ainda não leu nada, leia. E aí, quando a gente fala assim, pô, vou ler, mas não gosto, sabe, de ler, né? Talvez a gente, antes de começar a ler, fala isso, né? Não sei, ler, né? Não gosto muito, não tem hábito, né? E às vezes a gente fala isso até por repetição, sabe? A gente fala porque ouviu o outro falar. E às vezes a gente mesmo nunca pegou para ler. Eu falava isso antes de ter lido o primeiro, antes dos 30. Para falar a verdade aqui entre nós, eu nem falava isso, porque eu nem pensava na possibilidade de ler. Então não é que eu falava, não vou ler não, porque eu não gosto de ler. Eu nem falava isso, porque eu nunca tinha pensado o que seria ler um livro. Né? E falar outra coisa aqui, cá entre nós, hein? Eu nunca tinha lido nem gibi eu lia. Eu só desenhava mesmo, aqueles desenhos sem futuro ali, desde moleque, na adolescência. Mas ler mesmo, nunca tinha lido nada. Quando eu li o primeiro, aos 30, eu falei, nossa, cara, interessante, eu aprofundei na história ali, e aí, por aí foi, né? E aí, assim, uma dica que eu acho que vale falar, né, é que, assim, tem que pegar uma coisa do seu interesse. Não precisa pegar lá um livro lá sobre, sabe, um assunto. Não, agora eu vou ler, agora eu vou ser o intelectual aqui da vez. Vou ler um livro aqui sobre equação, sei lá, estou inventando isso agora. Não precisa ser uma coisa que a gente não tem nem hábito, não está no nosso dia a dia. Pode ser uma coisa que a gente gosta, né? Você tem os seus interesses aí, né? E eu tenho os meus, o outro tem os deles. Assim, eu, por exemplo, eu gosto de ler sobre biografia, por exemplo. Eu gosto de ler sobre, inclusive sobre performance, né? Sobre como que o que acontece dentro da nossa cabeça, sobre hábito. Porque eu fiz algumas anotações aqui, ó, já te falo, que eu achei já, assim, falei, meu, só isso daqui da gente abrir, só não, né? Com tudo isso, já vai valer o conteúdo, assim eu espero, tá? Assim como foi para mim, eu acredito que pode ser valioso para você também.
Depois eu quero ver e ler o seu comentário aqui embaixo, tá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar então não é nem sobre esse livro em específico. É sobre... e antes de mais nada, dizer por que eu idealizei de fazer um clube do livro aqui dentro da nossa plataforma. Idealizei porque, assim, muita coisa que eu leio, eu sempre trago, assim, para o atendimento, seja no online, seja no offline. Sempre trago para mim, como que eu posso, como que eu estou lendo aqui, que comparação que eu posso trazer para mim disso que eu estou lendo. Não só reflexão, sabe? Nossa, que bonito essa frase de efeito. Nossa, bonito isso aqui, né? Não, eu leio aquilo ali, eu falo, como que eu consigo colocar isso em prática mesmo? Mas simples, de uma maneira simples, né? Isso aí tá bonito, a escrita tá linda, essa escrita aí. Que se fosse uma pintura, né, seria um quadro maravilhoso. E não deixa de ser uma obra de arte, lógico, a leitura, né? Como que eu consigo implementar isso para mim? Será que eu consigo atender alguém melhor? A gente que desenha, a gente que cria a todo momento, que precisa de estar com essa parte criativa estimulada constantemente, né? Mas sem, assim, se estressando com isso, deixando aquilo fluir, não naturalmente também. Eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, assim, você conduz o seu hábito, você estimula, manipula até eu diria, você que dá as ordens ali do que você precisa e quer evoluir a partir do momento que você detecta, né? Então é uma coisa que você está fazendo por onde, mas assim, sem se estressar com isso, percebe? Né? Você está evoluindo, mas na sua toada ali, né? Isso inclusive é parte da rotina, é hábito. O que eu gostaria de continuar dizendo é o quão limpo e o quão chamativo está a sua vitrine, que é o seu portfólio digital. O quão chamativo está o seu Instagram. Será que o seu Instagram, será que o meu Instagram, ou o seu, chama atenção, ele está limpo, ele dá para ler, literalmente? Dá para a pessoa, quando ela bate o olho, ela entende o que você faz? Já fez essa pergunta para você? Então, às vezes, numa capa de livro, se a gente analisar, se a gente não tiver pressa para já sair, vamos ler esse livro aqui por dentro. Se a gente, peraí, calma, deixa eu ver, eu tô ali tomando um café na livraria, as quais já estão quase que sendo extintas, né? Mas você tá ali, aí você bate um olho no livro desse. Ele tá claro aqui, ó, para você sobre o que se trata. Será que a minha vitrine, fazendo essa comparação, mais uma comparação, será que tá claro para o cliente na hora que ele bate o olho na vitrine, que é a minha vitrine digital, será que chama a atenção do cliente o que eu quero chamar primeiro? Será que tem alguma promessa ali? Tipo, no meu caso, eu gosto de fazer muito oriental. E eu vejo que hoje em dia tem que escolher uma coisa. Porque, por conta do imediatismo, as pessoas querem logo, querem rápido alguma coisa, querem entender logo, gostou logo, já quer pagar logo, pronto, quer sair, gastar tudo. Uma coisa, não dá para lutar contra isso, não dá para falar, não, eu não sou assim. Tá. Você tem o seu padrão, tem as suas maneiras, tem a sua visão de mundo, mas tem que se adequar a ele. Né? Essa que é a verdade. Então, muito melhor para a gente mesmo, se a gente deixar em evidência, primeiro, na vitrine digital, que é por onde as pessoas começam a entrar em contato visual, até primeiro elas veem, deixa eu ver se eu gostar daquilo que eu vou ver. Então aqui, igual uma capa de livro, deixa eu ver se essa capa de livro me convence. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, me convenceu. Peguei com o meu irmão, me empresta esse livro, deve ser bom, empresta ele para mim. Emprestou. Se eu vou devolver ou não, é outra coisa. Mas vou devolver. Agora, talvez você não vai comprar, é uma prova social aqui, mais de 15 milhões de exemplares vendidos. Está aqui. Né? O que será que nós podemos colocar como prova na nossa vitrine digital? No nosso Instagram aí, né, que é a ferramenta mais usada hoje, né? Ou uma das mais, né? Enfim. Nas redes sociais. O que nós podemos colocar ali, anexo, juntamente, a não somente a nossa capa, que seria o quão bem disposto está nossas fotos. As fotos estão bem tiradas? Começar daí já. Imagina essas letras tortas.
Imagina essa letra aqui, uma de cada cor, uma letra meio suja, talvez, uma coisa meio esquisita. Imagina uma foto mal tirada, né, trazendo sempre essa comparação. Então, as fotos estão bem expostas, sabe? Estão bem tiradas as fotos, né? Talvez você não é um fotógrafo profissional, eu não sou um fotógrafo profissional, mas será que está se esforçando ao máximo para tirar uma foto bonita? Aí esses 15 milhões de exemplares vendidos, será que nós temos ali uma prova social, de repente? Será que tem ali, de repente, algum vídeo de cliente? Primeiro é a vitrine, pum. Mas depois ali, será que tem o que está escrito abaixo dessas fotos, né? É importante. Ó, se não fosse importante, isso aqui não estava escrito aqui. Se não fosse importante, isso aqui não estava escrito aqui. Então, será que tem algo a mais escrito naquela foto? Será que se a pessoa rolar para o lado, de repente tem aí um cliente dando depoimento daquela tatu falando que ele gostou, né? Que seria que 15 milhões seria uma prova social, o próprio cliente falando. Então, percebe o quanto que dá para a gente ir além em uma simples postagem. Uma simples postagem, que na verdade não é tão simples assim. Tem um trabalho a ser feito depois do trabalho que já foi feito. E não é o da tatuagem em si que eu estou falando, não. O trabalho da tatuagem feito já é, eu diria que 80% do caminho. Ou seja, os 20% é além da tatuagem que você acabou de fazer. Aí você vai lá tirar foto, você vai ver se põe um texto, vai pedir se o cara fala um depoimento, alguma coisa. Mas o antes, lá no zero, foi como estava a vitrine, como que foi o primeiro contato da pessoa quando ela te mandou a mensagem. Ó, o trabalho, onde começou. Era esse trabalho que eu estava falando. Aí ele veio, fez a tatu, você vê que tem mais uma continuidade e depois a postagem. Clube do Livro. Esse é meu Clube do Livro. Bom, aí depois ele vem aqui, ele vai te dar aqui uma certa promessa, né? Lições poderosas para a transformação pessoal. Opa, isso aqui é para mim, hein? Eu quero saber dessas lições poderosas ainda, rapaz. Não é só uma liçãozinha, não. É uma lição poderosa. O que está escrito no meu perfil? O que está escrito aí no seu perfil? Sabe? Nada. Talvez. Será que merece escrever alguma coisa? Pô, se a gente pegar a capa de um livro, pô, merece, hein? Eu escrevo lá, às vezes eu reescrevo, né? Eu busco sempre deixar algo ali, né? Lógico que eu acredito acima de tudo, né? Ou que eu venho fazendo. Por exemplo, se você for no meu perfil agora, está escrito lá, tatuador e mentor. Então, eu falo ali com o cliente, mas eu falo também com o tatuador que quer aprender o que eu tenho para ensinar, né? Aí depois eu coloco as outras coisas ali. Por exemplo, eu coloco ali 12 bandeirinhas de países onde eu já fui tatuar. Isso me dá uma credibilidade para o cliente que está me assistindo, que está me acompanhando, que está pensando com quem que ele vai fazer tatuagem. Talvez a bandeirinha, ela pode ser os 15 milhões de exemplares vendidos para mim. Pode ser uma coisa que a pessoa fala, eu vou fazer com esse cara, acho que ele tem mais experiência. Fui em 12 países já vendeu 15 milhões, comparando, vendeu 15 milhões de... Você está entendendo? Então, se você pegar uma simples capa de livro, o que a gente pode aprender, né? Trazendo para a gente. Tá? Ah, e no agradecimentos, eu fiz uma anotação. E eu já leio para você. Está escrito assim, ó, só na primeira frase. A interdependência é um valor mais forte. É um valor mais forte que a independência. Aí, na hora que eu li isso aqui, primeiro que eu pensei comigo, o que é interdependência? Deixa eu buscar saber. Porque senão não adianta eu só ler e continuar lendo, né? Percebe o quão poderoso é? Então você lê uma palavra, você tem que buscar entender. Eu já fiz isso, já vou te passar. Caso você, assim como eu, não sabia, agora você vai ficar sabendo. A interdependência é, por exemplo, a influência sua nas outras pessoas. Minha em você. A influência que a gente tem sobre outros e a influência que a gente sofre dos outros. Sofre não de sofrimento de vida, mas assim, de aprende, né? Enfim, pega aquilo ali como influência, é influenciado.
Isso é um dos significados de interdependência. Eu até então não sabia. É uma dependência, interdependência é uma dependência mútua, sabe? Na qual você aprende com um amigo seu que você trabalha junto aí provavelmente, ou com a sua mulher se você trabalha junto com ela, não trabalha sozinho, mas tem a tua mulher, se não tem a mulher, ou você é a própria tatuadora, trabalha com seu marido, sei lá, ou você trabalha com seu irmão, mesmo que ele não é tatuador, mas te ajuda. Enfim, a gente não faz tudo sozinho, porque a gente tem essa ideia, né, da independência, né? Eu, desde pequeno, pode ver, minha filha tem 8 anos, ela fala, a criança ela quer ter mais idade, ela vê uma de 13, de 14, ela está aspirando, ela está querendo chegar naquela idade, porque ela acha que vai ser mais independente. O de 14 quer fazer 18, quer tirar carta, quer fazer uma tatuagem, sei lá. O 18, enfim. Chega a 40, você não quer ir para os 60 não, aí você quer voltar para os 30. Mas brincadeira à parte é que a gente sempre tem essa ideia de independente. Eu sou independente. A verdade é que não. A verdade é que, segundo aqui, né, tem uma questão de comportamento humano, né? A interdependência é um valor mais forte do que a independência. Então a ligação com pessoas, essa reciprocidade é a interdependência. Isso é mais forte do que a própria independência. Sempre que a pessoa te fizer uma pergunta e que essa pergunta for em relação ao horário que você pode atendê-la, sempre, desde quando eu aprendi isso, cara, como que ficou muito mais fácil para mim? Como ficou melhor? Como é que ela pode perguntar para mim, como você tem? Ela pode estar desesperada. Eu sempre vou voltar a pergunta para ela. Quando você pode? Porque a afirmação dela começa assim, ó, nossa, que eu queria fazer o quanto antes, cara, porque meu irmão fez aí, porque não sei o que tem, sei lá o quê. Então eu vou ouvir ela, né, genuinamente, ou ler, né, o que ela está me mandando. Eu sempre vou voltar para ela. Quando que você gostaria? Cara, nossa, quanto antes, quanto antes. Quando é melhor para você? Como é que são os seus horários? Então você vai colocando a pergunta, você vai devolvendo, né, e você vai extraindo o que você quer da pessoa sempre, até chegar o momento dela falar exatamente quando ela pode, quando é a folga dela. Que naquele dia da folga, só que na parte da manhã, na folga dela, ela não pode, porque ela vai levar a criança dela não sei, você entendeu? Então você vai sempre, entendi, a folga tua é na segunda. Tá, vamos marcar na segunda, caso você diga isso. Então, aqui na segunda eu só posso às 5. Então, sempre você vai fazendo a pergunta para ela, quando você pode? Quando você pode? Quando você gostaria? É que eu tenho uma folga dia tal, na tua folga como que é? Você tem o dia todo livre? Como que funciona? Aí você sempre extrai. Afinal das contas, você vai ter exatamente todas as respostas que você precisa. Aí sim, você vai falar, deixa eu ver aqui na minha agenda. Caso não seja você vai instruir a pessoa que responde por você dessa mesma maneira. Que, cara, não perca a oportunidade de valorizar, né, o que você faz. Sempre faça a pergunta, mesmo quando o cliente está te perguntando, beleza? Nunca perca a oportunidade de valorizar, né, as suas conquistas, os seus valores, percebe? Não é o teu preço, os teus valores. Então sempre que você tiver a oportunidade de agregar um valor, né, inserir aquilo na conversa, no atendimento, de alguma maneira, faça isso. Aí no começo aqui, né, ele vem assim, continua, né? A vida está mais complexa, mais estressante, exige mais de nós. Isso não é novidade. E se você pegar, acho que desde a Bíblia, você vai ler isso lá na Bíblia, né? Quer dizer, eu não sou o leitor profundo da Bíblia, apesar de ler, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo começa com um problema. Cara, se você traz essa questão, não de um problema, porque se a pessoa está buscando você, é porque ela viu em você que você resolve para ela viu em você que você é a pessoa certa para fazer a tatuagem com mais qualidade que ela quer. Talvez se você, assim como eu, faz cobertura, ela viu em você um profissional para cobrir a tatu que ela não gosta mais, enfim. Então não é trazer um problema para o atendimento de maneira nenhuma, mas o que eu quero comparar agora, que aqui ele traz primeiro no livro, ele vem com os problemas primeiro, porque aí você vai sentir a necessidade de ler o livro. Então se você está lá na livraria e vê o comecinho, ou se alguém te fala do começo dele, como começa, enfim, você fala, putz, nossa, é verdade, ele está te implementando um problema na tua cabeça. Todo livro, provavelmente, ou enfim,
Quase que tudo é assim, propaganda e por aí vai. Ela não vem só com coisas boas, porque aí você vai pensar, pô, então por que eu preciso disso? Né? Então ele vem aqui, ó. A vida está mais complexa, mais estressante, exige mais de nós. Você já pensa, nossa, verdade, está mais complexo, nossa, a coisa está feia, está brava, exige mais de mim, nossa, o que eu tenho que fazer? Você tem preciso do livro, você vai ter que ler o livro inteiro. A pessoa vem até você, você vê, então, viu, você viu que hoje em dia é muito atuador ruim, hein? Não é isso, né? Mas é você gerar aquela velha e famosa escassez. E aí até vai de encontro com o exemplo que eu dei anteriormente, né? Você não se dizer, não se colocar por disponível all the time, tipo o tempo todo, sabe? Ah, eu vou ser humilde, eu vou ser gente boa com esse cliente, que eu vou falar para ele vir agora que eu posso, ou amanhã cedo, ou depois da manhã também, e se ele quiser também, daqui 2 dias para frente, 3 dias, que eu também posso... Não, traga sempre também para você uma escassez ali, né? Coloque isso assim de maneira que valorize, né? Lembra que eu falei? Você não vai mentir, você não precisa mentir para ninguém, mas omite a informação de que, por exemplo, se você tiver 1 ou 2 ou 3 horários vagos na sua agenda durante a semana, não precisa de você falar isso, não precisa de você expor isso na internet, percebe? Isso não vai te ajudar, pelo contrário, vai até te desvalorizar. Então, sempre traga, né, a escassez, que é o quê? Você valorizar o seu tempo, valorizar os seus horários, valorizar os seus clientes. Percebe? Sempre que as pessoas estão buscando você, sempre no atendimento, sempre, em todo momento, é o momento de você colocar, né, que aquilo tem mais valor, que você vai precisar ver primeiro. Né? Você não precisa de complicar a vida dela, trazer nesse problema, mas sempre valorizando, né, e falando, ó, você me aguarda aqui que eu vou te dar a resposta. Você vai colocar na agenda do lado ali, se você que faz isso, se você não faz isso, se é uma pessoa que faz isso por você, a pessoa tem que estar treinada para fazer isso. Não precisa de você dar a resposta de imediato, né? A resposta, hoje eu sei que as pessoas querem resposta de imediato, mas ali 10 minutos, 15 minutos, né, 20 minutos que seja, né, até às vezes mais um pouco, não vai matar ninguém. E essa pessoa, talvez ela até não vai estar te esperando mesmo, né? Mas com 20 minutos também, por mais que ela está igual uma doida procurando outras pessoas, e vai ser até bom, porque depois de 20 minutos, meia hora, que a sua secretária entra em contato com ela de novo, ó, eu vi aqui na agenda, tá? Amanhã então, ou depois de amanhã, enfim, vai valorizar para ela, para esse cliente. Vai valorizar o seu passe. Por quê? Porque provavelmente, se ela está ali perguntando para 1, para 2, para 3, a maioria dos tatuadores, eu sei, que responde na hora, se tiver ali, às vezes, desocupado. Se não estiver tatuando, está respondendo. Por quê? Porque está rolando barra. Entrou um cliente de contato, o cara já começa a conversar com ele, o cara não tem padrão. O cara começa a conversar com ele 10h30 da manhã, 2h30 se o cliente estiver perguntando, da tarde, 2h30 da manhã tem gente, né? Não sei, mas tem gente que responde à noite, 10 horas da noite, não tem padrão. Aquilo para aquele cliente ali não tem valor. Diferente de você ter um padrão. Então, assim, ó, valorize o seu atendimento a todo momento, a começar do horário que você responde, como você responde, padrão de atendimento. Medo e insegurança, e ele põe isso em negrito, né? É o que eu estou te falando. Aqui o livro, o que o livro está fazendo? O livro está, primeiro, inserindo os problemas na cabeça do leitor, né? Ao enfatizar, aumentando ainda mais essa questão de insegurança, de medo, para quando que você lê, né, as soluções que o livro vai trazer, para você falar, nossa, esse livro foi ótimo, olha que maravilha, né? E com certeza ele vai apresentar muitos pontos de vista, né, reflexões poderosas, né, como eu já estou lendo aqui nos primeiros capítulos. Mas o que eu digo assim, o livro, por sua vez, ele precisa de fazer esse trabalho também. E a gente, como profissional, também. A gente precisa de valorizar. O que seria? Vamos trazer essa comparação, colocar esse medo da escassez. Ó, eu não estou disponível a todo tempo. Então, a pessoa já pensa, nossa, então deixa eu marcar o horário com ele, aqueles 10 ali tava, qualquer horário que eu ia, mas esse aqui não. Será que acho que esse cara é melhor, viu? Não perca essa oportunidade de fazer isso por você, né? O livro poderia não estar escrito nada disso aqui no começo, nada de problema, nada de medo e insegurança, podia ter vindo só com as soluções. Mas será que a solução ia causar um grande impacto na minha cabeça, na sua? Talvez não. Mas quando você lê primeiro, nossa, eu preciso de saber como que eu resolvo isso. Ah, tá aqui nas próximas páginas. Então, esse profissional está sendo mais procurado. Eu fico com medo se eu não fizer uma tatu com ele, hein? Ah, será? Acho que estou inseguro.
Não sei, conversei com aqueles outros 10 ali, me responderam, era 12:30, tava me respondendo, era 3:30 da tarde, tava me respondendo, 8:30 da noite a gente me respondendo, mas aquele ali não, aquele ali foi o secretário que me respondeu, teve um padrão, falou que daqui 1 hora me dava um retorno. Nossa, estou esperando, vou morrer de infarto se não me responder. Aí dali 1 hora ela foi e respondeu. Por quê? Porque tem um padrão, tá anotado. Não vai falar também que daqui 1 hora ou meia hora ou 2 horas ou no final do dia e não responde, né? Medo e insegurança, olha o que ele escreve. Hoje em dia, um grande número de pessoas é dominado por uma sensação de medo. Ai, será? Será que eu estou no meio dessa grande número de pessoas aqui? Elas temem o futuro. Por que a gente teme o futuro? Então, quando você vai lendo, por que a gente teme o futuro? Teme mesmo. Primeiro porque não é natural o medo. Não está natural na gente. Não é é natural no ser humano. Não é natural no ser humano. Porque se fosse, a criança nem aprender a andar, aprendia. Por que as crianças saem sem medo? Põe um nenê aqui, ele sai aqui, ele cai desse medo. Ele vai com tudo. Tem noção de nada, né? Noção espacial, vai aprendendo. E penso eu, né? Tenho essa visão. Então o medo é o quê? O sistema implementa isso desde propagandas e tudo. Por quê? Porque é muito mais fácil criar um monte de pessoa com medo. As pessoas vão aceitar muito mais aquilo que está sendo dado para elas, aquela poucas coisas que está sendo dado para elas vão contentar com pouco. Elas não vão pensar que são capazes de ir além daquilo. Porque desde criança o avô já falava que é assim mesmo, que a mãe, a grande maioria, né? Talvez o seu avô não. Eu espero também que tua mãe, tua família não. Né? Mas eu, por exemplo, né, eu não estou falando que todo mundo foi criado assim como eu fui, de maneira nenhuma, mas eu sei que a grande maioria, né, do planeta é bombardeada por informações que traz medo, não informações que traz confiança, segurança, que te mostra o caminho. Pelo contrário, vai te falar que não, que é por aqui não, que é melhor você ficar aí onde você está. Né? Então, você vê, um livro, por melhor que ele possa ser, ele também vai começar assim. Então, o que eu, de uma maneira geral, esse nosso Clube do Livro é questionar. Questionar se o que eu estou te falando vale para você, questionar se o livro que você está lendo, se você seguir a risca aquele livro, por mais que ele vendeu 15 milhões de exemplares. Eu vou ler ele, mas eu vou questionar, eu vou botar o que eu acredito aqui em prática, a minha maneira. Né? Questionar, comparar uma coisa com a outra, um livro com o outro, buscar evoluir através disso. Então, quando eu leio o medo e a insegurança, está grifado em negrito aqui. Ó. Hoje em dia, um grande número de pessoas é dominado por uma sensação de medo. Eu penso, por quê? Por que a gente tem medo das coisas? Porque a gente não tem conhecimento sobre aquilo. Provavelmente a gente fala, não, isso aí não. Além da propaganda, como eu falei, além de como cada um foi criado, tem gente que tem mais medo, tem gente que não tem tanto medo assim, tem gente que é corajoso, mais corajoso, enfim. Tem gente que não tem medo nenhum, eu não sei, né? Um pouco de medo também, talvez é um pouquinho bom, talvez, senão a gente sai também e pula na frente do trem, né? Pula do avião, sei lá, pula do prédio, sei lá, né? Aí já é insanidade, né? Mas a questão é que acredito que essa sensação que a gente tem medo de alguma coisa é em relação à falta de conhecimento que a gente tem em relação àquilo. Então, uma maneira que a gente pode ter menos medo sobre qualquer coisa, será que vai dar certo? Será que se eu abrir um estúdio agora, vai dar certo? Estou aqui vendo essa plataforma do Zóio, né, entrei aqui, sei lá, estou aqui agora vendo, comecei hoje, já vim aqui no Clube do Livro, estou vendo o Zóio aqui falar, medo, estou no momento que eu estou com medo de abrir um estúdio próprio. Quer saber? Eu vou no peito mesmo, cara e coragem, vai dar tudo certo. Talvez é otimismo barato também, às vezes, né, vai frustrar depois, porque também não se preparou. Então, assim, ficar com medo também não vai sair do lugar. Então, medo a gente tem porque a gente não conhece aquilo. Como que a gente pode fazer? Se preparar. Talvez não é que a gente vai se preparando, não vai ter medo nenhum mais, mas pelo menos a gente vai estar mais preparado e se tiver ainda assim um pouco de medo, pelo menos vai estar mais preparado para poder enfrentar aquele desafio. Eu estou falando aqui, por exemplo, se o desafio for abrir um estúdio, se o desafio for trocar de estúdio. Estou num estúdio, mas vou trocar. Sabe? Então, conhecer um pouco mais sobre aquilo, perguntar um pouco mais. Sabe? Não ter, esse medo a gente não pode ter. De questionar um pouco mais, perguntar para um amigo, cara, mas você está aí, mas como que está sendo? Como que é? E também não deixar aquela influência perguntar, mas avaliar por você mesmo. Né? Porque senão às vezes o cara é todo medroso e aí você vai tomar aquilo por a sua
vai tomar aquela opinião por sua regra máxima e também às vezes vai deixar de fazer. Então, é avaliar, é ler um pouco, né, buscar um conhecimento para, na hora que tomar uma decisão, ser um pouco mais assertivo ou ter mais probabilidade de dar mais certo. Bom, então ele vem, coloca isso aqui e depois ele coloca assim também, ó, sobre imediatismo, né? E ele fala assim, ó, quero isso agora, já no outro parágrafo aqui. Quero isso agora, está escrito em negrito também. E ele diz que as pessoas querem as coisas e querem agora, né? Quer dinheiro, né? Quer uma casa confortável, um carro bonito, né? Melhor entretenimento, quer tudo. Só que também, quando eu leio isso aqui, eu paro para pensar assim, ó, a sociedade, você saiu fora do seu habitat natural, que é da sua cabeça, você saiu, na verdade assim, ó, se você está pensando nas coisas que você quer, né, e seja lá o que você está fazendo para conquistar, ninguém está nem aí com isso, pode perceber. Né? Então, sociedade nenhuma, as pessoas lá fora, né, do seu estúdio, fora da sua casa, vai estar preocupado com o que você quer. E para a gente conquistar as coisas, a gente tem que oferecer um valor para essas pessoas. Elas têm que ver na gente que a gente oferece algo que elas querem. Né? Que é diferente da gente assim, eu tenho meus objetivos, mas o seu objetivo, ninguém está nem aí com eles, nem com os meus. Né? E que a gente tem vontade de ter uma coisa, mas a gente está preparado para conquistar aquilo que a gente tem vontade né, de essas recompensas que a gente quer conquistar, a gente está preparado para isso? Então a gente tem que entender isso. Pô, eu quero um monte de coisa, mas estou preparado para isso? Quero me preparar para isso? Que às vezes também querer uma coisa, mas querer se preparar para aquilo é outra. Às vezes o cara fala que quer, mas na hora que fala, então vai, você quer? Só que você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você tem que se preparar, senão você não vai conquistar isso aqui nem só no sonho, dormindo. Né? Nem nesse sonho acordado você não consegue conectar, amarrar as pontas, sabe? Porque você está ali pensando como, mas você não consegue nem conectar as peças para poder trilhar o caminho. Sonhando acordado, eu falo. Porque não está se preparando para poder seguir. Esse imediatismo, todo mundo quer tudo, mas a pessoa, na hora que precisa se preparar, muita gente não quer se preparar. Né? Ou não se prepara por uma coisa, por um motivo ou por outro. Seja preguiça, seja lá o que for. Outra coisa interessante aqui, ó. Tá em verde. O que eu vou lucrar com isso? Isso é o que todo mundo pergunta, depois de imaginar um monte de coisa que quer. Eu quero isso, quero aquilo, mas quer saber o que eu ganho se eu fizer tal coisa? E você já percebeu que a maioria não está disposto a andar 1 quilômetro a mais? Ou seja, se o cara é empregado, se o cara trabalha no estúdio, se o cara trabalha até por conta própria, e é pedido a ele, né, tem que andar até ali, ó. O que é esse andar até ali? Você tem que fazer esse esforço aqui. O cara, se fizer, vai fazer reclamando. Na maioria das vezes. Às vezes você deve conhecer gente assim no estúdio, o cara faz, está reclamando. Mas é porque eu trabalho, que o estúdio não é meu. Mas se é meu, mas também estou um pouco cansado, sabe? Meu estúdio aqui, mas também dá trabalho. Não anda nem o que é, né? O ideal que seria. Esse andar é uma outra comparação que eu faço, né? Agora, poucos, o cara fala, é para você andar 1 quilômetro. Poucos andam 2 quilômetros. Pouca gente faz mais do que é lhe pedido para fazer. E a maioria, a primeira pergunta que faz é o que vai lucrar com aquilo. O que eu vou lucrar com isso daí? Acho que fazer isso aí não. O cara nem se dispor a fazer, vai indisposto, anda menos de 1 quilômetro que foi pedido. E pouca gente pode perceber. O cara fala, é para andar 1 quilômetro? Eu já logo ando 2, que é para surpreender. É pouco. Cara, mas e eu? Estou fazendo mais do que é me pedido para fazer? Será que, quanto eu estou me empenhando, sabe? Será que o cara falou que queria fazer isso aqui, mas será que eu estou dando uma opção, uma só para ele, só porque ele falou uma? Será que eu fiz um design? Falei, cara, eu vou tirar uma foto. Normalmente eu faço isso atualmente. Por quê? Porque eu vejo que atualmente o cenário é muito competitivo. Numa avaliação, por exemplo, o que é para mim marcar uma avaliação, um café, mas isso é intencional, com a intenção, lógico, de converter essa pessoa como cliente. Mas não pode ser uma avaliação qualquer, senão você vai gastar dinheiro, senão você vai gastar ar-condicionado, você vai gastar café, vai gastar tempo você não compra, você tem que otimizar o tempo. Quando eu marco a avaliação, é porque eu sei que ali está faltando ali 20%,
15%, 10% talvez, do cara, sabe, acabar de, não, então eu vou fazer. E aí nessa avaliação, eu vou com tudo ali, eu vou ouvir ele, percebe? Eu vou emplacar o que eu não consegui ainda emplacar pela internet. E eu faço essa avaliação já no intuito, lógico, de fazer a conversão. Então, marcar a avaliação, esse toque que a gente tem, né, de poder falar ali pessoalmente com a pessoa, da pessoa ver o seu ambiente de trabalho, isso é muito importante, né? Isso é você andar 2 km, isso é você acreditar que você fazendo isso, você será capaz de fazer mais clientes. Percebe? Não assim, hoje esse mês está fraco, os clientes só querem preço. Se você fizer assim, você vai estar andando menos de 1 quilômetro, que é exigido do mercado hoje em dia, é muita gente. Você precisa de fazer mais, fazer diferente. Fazer mais de um modo que não está assim, não tá agradando, não tá sendo entusiasmado com aquilo, não está passando esse sentimento. Você pode estar ali, às vezes, como eu falei, marca uma avaliação, está ali meio... deixa eu ver, dá uma opção, o cara está falando para você não, já está, assim não vai dar, às vezes é melhor não marcar essa avaliação. Porque às vezes você vai perder tempo, vai oferecer um café, você vai pagar o café pro cara. Percebe? Então tudo tem que ser preparado, você tem que estar preparado, você tem que estar entusiasmado no querer fazer mais para poder ser bom para você mesmo, trazer os clientes. Então não pense a princípio, o que eu vou lucrar com isso? Será que vai... Não, aí é com você. Uma avaliação, por exemplo, quando eu trago no estúdio, para mim já está certeiro, mas é 100% que fecha? Talvez não. Mas aquele que não fecha, ele vai embora comigo na cabeça também. Com certeza aconteceu ocasiões de não fechar, fazer com outra pessoa. E depois indicar outro, para esse outro vir até mim. Já aconteceu isso. Porque eu não penso a princípio assim, não sei, o que eu vou lucrar com isso? Não, eu penso, é 1 quilômetro, eu vou andar 2, porque o cenário é competitivo, tem muito mais pessoas, eu tenho que fazer o cliente me ver de maneira diferente, ver valor para ele em mim. Eu não posso ficar esperando de braço cruzado que ele entenda que eu sou melhor e pronto. E talvez eu nem seja. Essa que é a verdade. Não dá para ser o melhor, dá para estar entre os melhores, né? Fazendo um trabalho de excelência. Então, faça mais primeiro, porque o lucro vai vir até você, isso é fato. Põe a lenha primeiro, a fogueira vai aumentar. Outro negrito, a ânsia ou ansiedade de ser compreendido. Isso está sobre atendimento. Aqui está escrito assim, poucas necessidades do coração humano, olha isso, poucas necessidades do coração humano são maiores do que a necessidade de ser compreendido. Você bota fé? Cara, poucas necessidades do coração humano são maiores do que a necessidade de ser compreendido. De ter uma voz que seja ouvida. Olha isso aqui, cara. Se você entender isso aqui, olha o quanto poderoso que pode mudar o seu atendimento. Pode mudar a sua relação de interdependência. Lembra? Interdependência. Primeira frase aqui, no agradecimento. Olha o quanto pode mudar a sua relação com seus colegas de trabalho. Quando você lê um negócio desse. Olha o quanto pode mudar o seu atendimento com os clientes. Se você entender que a ânsia de ser compreendido do ser humano, no coração dele, poucas necessidades do coração humano são maiores do que a necessidade de ser compreendido. Como que a gente compreende uma pessoa? Você acha que é falando mais do que ela? Não é. É ouvindo ela. Então, se a pessoa chega até você, vai mostrar, vai falar, é a vez dela. O atendimento é voltado para ela. Você tem que ser genuíno com isso também. Você tem que estar prestando atenção nela, no que ela está falando, palavra por palavra. E sabe o que é interessante de você fazer? Na hora que ela termina de falar alguma coisa, não falar imediatamente, porque senão vai parecer para ela que você não via a hora dela parar de falar para você falar. Espera um pouco, talvez ela está tomando só um fôlego para continuar falando. Espera alguns segundos, para você ter certeza de que ela concluiu o que ela queria te dizer. E aí você pergunta assim para ela, deixa eu ver se eu entendi então.
Então quer dizer que você quer fazer isso aqui, aí depois você vai trazer para cá, aí você pensa aqui esse detalhe com alguma coisa aqui, é isso? Cara, se você fizer isso, ela vai, na hora, no coração dela, ela vai falar, ele entendeu tudo que eu falei, ele estava prestando atenção em mim. Ela não vai falar isso para você, mas isso é inconsciente na hora. E ela pode até repetir, tudo. E você vai ser assertivo em repetir o que ela falou, se você estiver prestando atenção nela. Quando a gente lê isso daqui, que poucas necessidades do coração humano são maiores do que a necessidade de ser compreendido, muda o nosso atendimento. Você vai falar menos agora, você não vai querer impor. A necessidade de ter uma voz que seja ouvida. A pessoa quer ir a tatuagem, ela não precisa para viver, não é igual a comida. Para a alma ela precisa, mas para a barriga não. Percebe? Ela pode esperar um pouquinho, mas ela tem essa necessidade sim, de fazer por outras razões, que é uma fome de outras coisas, né? Não de comida. Aproveitando para falar isso. Sendo assim, ela tem necessidade de ser ouvida, porque é o momento dela. Talvez ela pensou naquilo ali, fazer uma estrelinha no pulso, há um ano pensando, sei lá. Né? Ah, mas hoje todo mundo faz tatu no antebraço. Não é todo mundo, a maioria, muitas pessoas, não a maioria, mas muitas pessoas fazem. Mas tem gente que ainda quer aquela pequenininha, que quer uma coisa. E a gente vai ali, quer falar mais do que ela e tal, quer impor umas coisas técnicas que não cabe no momento. Já pensou nisso? A maioria das pessoas, deixa eu só voltar um pouquinho, de ter uma voz que seja ouvida, respeitada e valorizada. Então, quando você ouve, quando você respeita a opinião dela, é diferente. Dali vai ter um momento que você vai direcionar ela tecnicamente. Eu sei que você vai fazer isso. Eu sei, é o que eu faço também. Você vai direcionar tecnicamente, artisticamente. Mas você precisa fazer isso respeitando o que ela te falou. Ouvindo primeiro. Valorizando o que ela falou. Quantas vezes eu já não fiz assim? Talvez você já fez também. Ah, então, isso aí... isso aí não... Deixa eu ver. Isso não está valorizando o que tinha valor para ela, mesmo que seja ruim. Não precisa... Então, assim, fique muito ligado na sua expressão facial também. Né? De ela ver que você está sendo influenciado pelas coisas que ela está falando. A maioria das pessoas acredita que o segredo da influência é a comunicação. Eu também pensava isso. Falo muito. Não, é comunicação, tem que aprender a falar. Isso sim, tem que melhorar como a gente fala, né? Oratória. Eu busco muito fazer isso daí. Né? Tem o meu jeito de falar, sou da roça, mas tem que melhorar. A comunicação não é sobre o que eu estou aqui falando, é sobre o que você está entendendo. No atendimento, é a mesma coisa. E aqui, nos traz essa palavra aqui, a maioria das pessoas acredita que o segredo da influência na comunicação, no atendimento, é a comunicação, é falar. Né? O cliente falou, você já quer falar, vem falando, quer decalcar, ou quer fazer o freehand, ou sei lá, quer pegar o tablet logo. Na verdade, se você pensar a respeito, você já percebeu que, enquanto outras pessoas estão falando com você, frequentemente, você, eu, nós, temos esse defeito de se ocupar preparando já logo a nossa resposta, ao invés de estar focado ouvindo a pessoa. Você já está querendo que ela para você continuar respondendo. Agora, a influência realmente começa quando os outros sentem que você está sendo influenciado por eles. Pode ver que numa roda, numa balada, eu não sei quantos anos faz que eu não vou na balada, mas, por exemplo, você chega lá, vai jantar com os amigos, chega um casal que talvez não é ali familiar naquela roda, mas chegou ali, é amigo dos outros, não é teu amigo ainda, e o cara começa a falar mais que todo mundo ali na roda. Né? O cara, provavelmente, né, não deixa ninguém falar, mesmo que às vezes o assunto tá ali falando, às vezes não é nem negativo o assunto, cara, mas sempre falando mais que todo mundo e tal. Provavelmente na hora que ele vai embora, às vezes a impressão que você, né, que aquela pessoa que não era tão familiar com ele, não vai ser das melhores. Por outro lado, se chega uma pessoa nova nesse ambiente dos amigos ali, naquela roda de amigos, e ele é apresentado, e ele fica ouvindo mais, né, recebendo mais, ouvindo mais
Você se apresenta a ele, você fala, ou então, que não sei o quê, papapá. E ele te ouve mais, ele está chegando agora. Ele ouve as pessoas. Quando ele vai embora, tem uma tendência natural das pessoas falarem assim, pô, o cara é gente boa, hein? Ô, você viu? O cara é gente boa, né? Às vezes o cara não falou nada ou pouco. Ele falou pouco ou nada. Ele só ouviu, ele recebeu, ele, né, comentou alguma coisa sobre, né, em cima daquilo que ele estava ouvindo. Então, assim, ó, no atendimento é a mesma coisa. Ouvir mais e ser pontual, né, e ser profissional, direcionar, não manipular a pessoa, não impor nada, mas conduzir ela. Você vai perceber que seu atendimento vai ficar muito mais fácil quando você começar a fazer dessa maneira. Tá? Não seja afoito. Para finalizar, aqui está escrito o conflito e as diferenças. As pessoas têm muitas características em comum. Sim. No ambiente que a gente trabalha, às vezes até com um cliente que você nunca viu, às vezes você começa a conversar com a pessoa, tem, oh, é verdade, eu também penso isso daí, cara. Né? Tem característica em comum. Mas, ao mesmo tempo, são magnificamente diferentes. Elas pensam de um modo diferente. Elas possuem valores diferentes, motivações diferentes e objetivos diferentes. E às vezes, objetivos até competitivos também diferentes. Achei que eu ia espirrar agora. Os conflitos, olha que interessante isso, para a gente finalizar esse primeiro clube do livro dentro da nossa plataforma. Os conflitos surgem naturalmente dessas diferenças. A abordagem competitiva da sociedade para resolver o conflito e as diferenças tende a se concentrar em ganhar o mais que puder. Né? É assim que a sociedade coloca, né? Embora muito de bom tenha surgido da habilidosa arte da concessão, quando ambos os lados cedem nas suas posições até um ponto intermediário aceitável, né, até que um ponto intermediário aceitável seja alcançado. Nesse ponto, eu só que está quase finalizando, eu quero só abrir um parênteses e dizer assim, ó, que em um diálogo, eu digo que tem 3 lados, que tem o seu, o meu e às vezes, e normalmente tem, um lado melhor a seguir. É isso que num atendimento a gente tem que prestar atenção. Não precisa da gente querer puxar ou no atendimento ou no nosso convívio dentro do estúdio. Independente se o estúdio é seu ou não, no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa tem uma opinião diferente, como você está ouvindo eu ler para você aqui, né? E é natural, apesar dos pontos em comum. Tem muitas coisas diferentes, magnificamente diferentes. E a gente tem que respeitar, por isso que a gente cresce respeitando as pessoas, né? Se a gente tiver com a cabeça e o coração aberto, aceitando, respeitando, na verdade, não precisa aceitar, mas respeitar as diferenças, entender que é diferente, né? E isso no atendimento a gente consegue conduzir de uma melhor maneira, e isso convivendo também. Então, se a gente pensar, pô, num diálogo, pode ser que tenha 3 lados. O seu, o meu e um lado melhor a seguir. Ou pelo menos, como está escrito aqui, né, a gente pode estimular essa habilidosa arte da concessão. Quando ambos os lados cedem, né, nas suas posições até que um ponto intermediário aceitável seja alcançado. Então, às vezes a sua opinião não é melhor, às vezes a minha também não, mas tem um ponto melhor aqui alcançável que a gente pode concordar, pô, então vamos aqui, né? Então, isso, principalmente no ambiente de trabalho, tem que treinar-se a ser assim, né? Entender um pouco mais a opinião do outro, respeitar, porque senão não vai ter ambiente de trabalho a qual a gente vai nos adaptar, porque todo ambiente de trabalho vai ser diferente da gente, não vai ser igualzinho a gente queria que fosse, ou, enfim. Agora, olha que legal como termina. Que desperdício permitir que as diferenças conduzam as pessoas ao mínimo denominador comum entre elas. Olha que doido.
Que desperdício, né, de tempo, enfim, de dinheiro, de amizade, né? Que desperdício permitir que as diferenças, ou seja, por conta da diferença, as pessoas permitem que aquilo ali, que aquela conversa não sai nada de produtivo, sai o mínimo denominador comum entre elas, sendo que podia, respeitando as diferenças, sair o máximo, ou pelo menos um valor maior daquilo, né? Tem gente que perde o cliente no atendimento, porque, sabe, não quer entender a diferença da outra pessoa, não respeita a diferença. Não, é assim que tem que se perde. Quantas e quantas, em 24 anos de profissão, seja onde eu comecei, uma cidade de 40 mil habitantes, depois onde eu tive meu estúdio por 21 anos, em Barretos, 100 mil habitantes, seja em 12 países que eu já fui, seja em São Paulo, onde eu tenho meu estúdio atualmente, quantas vezes eu já presenciei pessoas perdendo o atendimento, estava na cadeira já para atender, estava ali, já ia pagar, já era, além de pagar, era mais um cliente para a rua, cantar tudo a pessoa fazendo propaganda dela, conseguiu fazer o cliente levantar e ir embora, porque, né, nesse denominador foi o mínimo do mínimo, na verdade nem existiu o mínimo, né, porque não houve nem o mínimo, foi embora. É muito interessante a gente saber, pô, então a ideia até aqui aprendemos que interdependência tem um valor muito maior do que a independência. Então a gente não é independente, a gente é interdependente. Se a gente é interdependente, se a gente precisa de outras pessoas a todo momento, então a gente precisa de aprender a respeitar a diferença delas. Respeitar isso daí, não precisa ser aceitar, não precisa ser copiar, não precisa ser falar, não, eu vou fazer assim também, mas você, no atendimento ou no ambiente de trabalho, saber conduzir aquilo com maestria, né, ter essa habilidade aqui, como está dizendo aqui, de poder, né, de estimular a concessão e sempre extrair daquela amizade, daquele convívio profissional, do atendimento com o cliente, extrair o maior denominador e não um mínimo. Beleza? Eu espero o seu comentário aqui, o seu feedback. É muito importante aqui na nossa plataforma. Valeu? Tamo junto. Quem envolve, desenvolve. Até o próximo livro, não, né? Até o próximo capítulo.